Hoje, a gente vai mergulhar numa obra filosófica brasileira bem densa e provocadora, Ouroboros, de Eduardo Banks. Lançado em 2011, é um daqueles textos que desafiam, sabe? Mas que, em troca, oferecem uma visão muito profunda sobre a natureza humana, a moral e a arte. A nossa missão aqui vai ser pegar os argumentos centrais desse livro, que é bem complexo, e transformar tudo numa narrativa mais clara. A gente vai usar os próprios conceitos do autor para guiar nosso caminho. Então, bora lá? Bom, para começar, a gente precisa entender qual é o problema que o Banks está tentando resolver. Logo de cara, ele já chega com uma crítica bem forte à filosofia moderna. Para ele, ela foi toda construída sobre uma base, assim, muito instável. E essa citação, que está lá no prólogo, já dá o tom de tudo. É a grande metáfora do livro. Pensa assim, para o Banks, todos aqueles grandes castelos da metafísica estão fadados a desmoronar porque as fundações são fracas. A proposta dele, então, é cavar mais fundo até achar um terreno que seja firme de verdade. Tá, mas e qual seria essa fundação firme, então? O Banks vai chamar ela de interesse. E olha, essa é a palavra-chave que segura todo o sistema de pensamento dele. Mas atenção, não é interesse no sentido que a gente usa no dia a dia, tipo de egoísmo, sabe? É outra coisa. Pela definição do Banks, o interesse é, na verdade, aquela força que impulsiona o ser humano a suprir suas necessidades ou indigências, que é o termo que ele usa. É basicamente um motor que nos move de um lugar de menos perfeição, digamos assim, para um lugar de mais perfeição. E aqui a gente começa a ver como tudo se encaixa numa espécie de corrente. Funciona assim. Primeiro, vem a percepção de uma necessidade, a tal da indigência. Isso acende a faísca do interesse. Esse interesse, por sua vez, gera a vontade, que no fim das contas se transforma em ação. Para ele, essa é a lógica por trás de todo e qualquer comportamento humano. E aqui tem um ponto que é fundamental: a diferença entre desejo e vontade. Pensa no desejo como um interesse passivo, uma coisa que fica só dentro da gente e que pode até nunca acontecer. Já a vontade, não. A vontade é o interesse partindo para a ação, focado no objetivo concreto, no mundo real. É o que faz a coisa acontecer. Ok, com essa base bem estabelecida, o Banks parte para uma das suas conclusões mais radicais, uma crítica, assim, demolidora da ética tradicional. Porque, pensem bem, se a vontade é a expressão natural do nosso interesse, o que a gente faz com todos aqueles sistemas morais que tentam justamente reprimir essa vontade? Para o Banks, é simples. Todas essas morais são artificiais. São construções feitas para frear a vontade. A moral religiosa se impõe pela força de um Deus. A moral racional, essa é fácil de derrubar com outro raciocínio. E a moral do dever, ela serve a conceitos que ele considera inventados, tipo honra. O ponto é que nenhuma delas nasce do interesse verdadeiro do indivíduo. E aí vem o arremate final. Para ele, toda e qualquer moralidade é, no fundo, uma forma de autocensura. É como se a vontade se virasse contra ela mesma, sabe? É um ato de negação da nossa própria natureza, a repressão do nosso impulso mais básico. Então, qual é a alternativa que o Banks propõe? Não é uma moral que reprime, mas uma que afirma. Ele fala de uma ética baseada no amor de si mesmo. E nessa lógica, o interesse próprio, lembrando, entendido como essa busca por superar nossas necessidades, se torna o nosso verdadeiro guia para agir. Certo, agora vamos mudar um pouco o foco e ver como essa filosofia toda se aplica na estética. E o resultado é uma crítica bem pesada à arte moderna. Para o Banks, o que a gente está vendo na história da arte é, na verdade, um processo de decadência. Ele coloca duas ideias em oposição. De um lado, a ars arete, que seria o ideal clássico, sabe? Aquela obra de arte perfeita, finalizada, que passa uma ideia de beleza objetiva. Do outro lado, a ars techni, a arte moderna, muito mais focada na técnica. E o que ela produz? Uma obra que parece inacabada, que depende totalmente da interpretação de quem está vendo. E essa tal decadência, segundo ele, fica muito clara na história da arte. Para ele, é basicamente a história da máquina tomando o lugar do trabalho humano. Pensa só, a prensa, a fotografia, o cinema. Cada novo avanço técnico na visão dele significou a morte de uma forma de arte que precisava do esforço direto da mão do artista. E tudo isso, no fim, leva a gente para a conclusão mais profunda e talvez a mais desconcertante de toda a filosofia do Banks, que é a questão do propósito final da existência. Essa frase resume perfeitamente a visão de mundo dele. Não existe um sentido que vem de fora, um roteiro já escrito para a vida. Não tem um propósito divino ou cósmico para a gente descobrir. No fundo, a gente está por conta própria, sem um porquê definido. E é com isso que a gente termina.
com uma pergunta que resume o grande desafio do Ouroboros. Essa falta de um sentido externo, isso é motivo para desespero? Ou é, na verdade, a condição que nos permite uma liberdade absoluta? A filosofia do Banks não entrega uma resposta de mão beijada, mas, com certeza, nos obriga a encarar essa questão de frente.